Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Vante e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de linguagem de programação em Assembly para microcontroladores e microprocessadores. Bom, temos o primeiro exemplo da apostila que nos diz para construir um algoritmo e um programa em Assembly para inverter o estado de um LED inicialmente apagado, cada vez que um botão for pressionado, além de armazenar quantas vezes o botão foi acionado desde a inicialização do sistema. Nós temos aqui o esquema elétrico, então nós temos uma botoeira, um botão. Toda vez que ele é acionado, ele vai enviar um sinal de estado lógico alto para minha entrada digital. E o nosso programa deve inverter o estado do LED, que inicialmente vai estar apagado. Aqui nós temos o início do nosso programa no fluxograma. Ele inicialmente deve desligar o LED, zerar uma variável que nós vamos utilizar para contar quantas vezes o botão foi pressionado. Depois disso ele inicia um loop infinito. Inicialmente ele vai testar a variável, é uma variável de leitura, então ele vai verificar se o botão foi pressionado, vai realizar a leitura da variável e vai verificar se esse botão foi pressionado. Se esse botão foi pressionado, eu vou incrementar a minha variável, que é responsável por contar quantas vezes ele foi pressionado, e vou inverter o estado do meu LED. Vou guardar aí 100 milissegundos e retorno ao loop infinito. Se o meu botão não for acionado, ele volta a fazer a leitura. Então ele vai ficar lendo. Foi pressionado? Sim. Incremento a minha variável contadora, inverto o estado do meu LED. Aguardo 100 milissegundos e volto a fazer o loop infinito. Se ele não foi pressionado, eu volto a ler. Foi pressionado, incrementa, inverte o valor do LED, aguarda 100 milissegundos. E esse loop é infinito. Bom, no HTML Studio, como nós vimos na aula passada, nós vamos criar o nosso projeto para depois poder simular e fazer o download dele no microcontrolador. Então nós vamos lá em File, New, Project, HTML Studio Solution e o nome que eu desejo. Eu vou deixar como Solution 5 mesmo, nome padrão, ok. Eu tinha um arquivo aberto aqui, ele vai perguntar se eu quero salvar ou não quero. Criou minha nova solução. Botão direito, add new project. Selecionamos Assembler, AVR Assembly Project e o nome que eu quero salvar. Vamos salvar como botão underline LED underline simu, que vai ser o arquivo que nós vamos simular. Ok. O dispositivo que nós vamos utilizar é sempre o Atmega 328P, que é o microcontrolador que nós temos na plaquinha do Arduino. Ele vai criar o nosso padrão, a linguagem de programação já com algum exemplo aqui. Podemos apagar. E vamos já dar o nome para o nosso programa, lembrando que tudo que nós colocamos em ponto e vírgula depois é apenas um comentário, ele não é compilado pelo programa. Então vou colocar aqui exemplo 1 do nosso livro. Inicialmente nós vamos utilizar as diretivas Assembly. Todas as diretivas começam com ponto e a diretiva em si. Qual que é a diferença da diretiva para uma instrução? Bom, basicamente, enquanto as instruções informam a CPU o que ela deve fazer, as diretivas de pré-compilação, também chamada de pseudo-instruções, são usadas pelo compilador no momento de gerar o programa em linguagem de máquina. Esse tipo de comando não se torna instruções executadas, mas cria amarrações que ajudam muito na fase de programação. E a primeira diretiva que nós vamos utilizar vai ser a ponto.
porque é uma diretiva, include e um arquivo que nós temos aí, que é o M, e ele já tem, o nosso compilador já sabe que ele existe, é o M328P, que é o modelo do nosso microcontrolador, def.inc. O que eu estou fazendo? Eu estou falando para o meu compilador que ele vai ter que incluir esse arquivo. E o que traz esse arquivo? Ele, na verdade, ele linka os registradores aos endereços de memórias, que é a função da nossa diretiva include. Avisa ao compilador que o arquivo indicado deve ser incluído e seu conteúdo considerado na compilação. Bom, como no nosso problema a ser resolvido nós temos que ter uma variável contadora, nós temos inicialmente que definir essa variável. E eu vou utilizar a diretiva .iq. Vou dar o nome de var, _cnt, variável contadora, e vou indicar o endereço de memória que ela deve ocupar. Bom, sempre a nossa diretiva .eq ela é usada para definir constantes. Então já estou definindo aqui o local da minha memória que a minha variável vai ocupar. Mas nós temos que indicar aonde vai realmente começar o nosso programa. Para isso, eu utilizo a diretiva .org, que é a diretiva usada para indicar no programa escrito um endereço forçado para as instruções abaixo. Então, nós vamos utilizar a .org e eu vou dizer que a próxima instrução vai começar no endereço 0 de memória. Bom, explicado as diretivas utilizadas, nós vamos configurar os portos de entrada e de saída. Uma pequena diferença é que no exemplo da apostila ele traz como entrada o porto A. Nós vamos utilizar o porto C, porque o nosso microcontrolador, o 328P, não existe nele o porto A. Então nós vamos utilizar o porto C como entrada. Lembrando que o registrador que configura o porto é o DDR e o porto que eu quero. E aí eu vou adicionar nele o valor de entrada ou de saída, mas eu não posso jogar direto. Então nós vamos carregar o que? O nosso registrador de uso geral. Vamos usar o R16. Como eu quero ele como entrada, todo mundo em 0. X, que indica que eu estou passando um valor em hexa. E agora eu vou descarregar o valor que está no meu registrador de uso geral para o meu DDRC, configurando ele como entrada. Agora eu preciso configurar como saída o meu porto B. Então, vou carregar o meu registrador de uso geral também, o R16. Como eu quero todo mundo como saída, eu vou passar isso em hexa. X significa hexa, FF. Se eu for transformar isso, FF, vamos lá em hexa, FF, mais um F, olha lá, em binário é 1111, que nem a gente viu na aula passada. E agora eu vou jogar esse valor para o registrador DDRB, configurando ele como saída. E agora nós vamos zerar o porto B. Nós vamos carregar o valor no nosso registrador de uso geral 0 e enviar para o porto B. Nós precisamos desligar o LED inicialmente, né? Port B, o valor de R16.
e ainda precisamos zerar a nossa variável contadora. Vamos utilizar aí o comando STS para poder setar a nossa variável com o mesmo valor que está no registrador R16, que é 000. Bom, a diferença de ter utilizado o STS aqui é que ele é um comando que joga diretamente o valor num espaço de memória. Nós já alocamos o espaço de memória para a nossa variável contadora aqui. Por isso eu tenho que usar o STS. Ele vai pegar o valor que está no registrador R16 e vai jogar diretamente no espaço de memória que nós alocamos para a nossa variável contadora. Bom, o que nós fizemos até agora, então, iniciamos o nosso programa, configuramos os pinos de entrada e saída, desligamos o LED e zeramos a nossa variável contadora. Agora nós vamos dar início ao nosso loop infinito. Inicialmente vai ler a variável de entrada, testar ela, se tiver acionado, incrementar, inverter o estado do LED e aguardar 100 milissegundos. Então inicialmente eu tenho que testar essa variável. Bom, para criar nosso loop infinito, vamos criar um label loop infinito. E agora nós vamos testar a variável. Primeiro a gente vai ler o nosso pino C. Vamos fazer a leitura in e jogar esse valor no R16. Pino C. E eu vou utilizar o R16 para testar se ele está acionado ou não. É essa variável que eu vou testar. E como que eu vou testar ela? Com o comando brq. Caso esse comando seja falso, eu volto para o loop infinito. Como é um label, eu tenho que colocar 2 pontos aqui, senão ele não reconhece. Então, com o comando in, nós fizemos a leitura do nosso pino, armazenamos no registrador R16 e fizemos esse teste aqui, se o botão está acionado ou não. Como que é feito o teste? Esse comando brq, ele na verdade ele dá um salto para a label que eu defini quando a variável testada, ou TST, no nosso caso foi o R16, for igual a 0. Então, o R16 é igual a 0, ele volta lá para o loop finito e lê novamente o nosso pino C. Se eu quisesse fazer com uma lógica invertida, ou seja, se quando o meu R16 fosse positivo, eu utilizaria o comando brne, mas não é o nosso caso. Então, nós utilizamos brEQ, que faz o teste quando ele faz o salto para o label que eu defini, quando o meu teste for igual a 0. E agora vamos implementar o trecho do código, caso o botão seja acionado. Então, caso o botão seja acionado, ele não vai dar um salto lá para o loop infinito, ele vai seguir direto na instrução. E nós vamos inicialmente pegar o valor da nossa variável contadora, var underline cnt, e carregar no nosso registrador R16. Bom, o comando que eu utilizo para isso é o LDS, que é o oposto do LDI. Agora eu estou resgatando o valor que está na minha contadora, na minha variável contadora, e jogando para o meu registrador de uso geral. E eu vou incrementar. Eu vou somar mais um. Somei mais um nesse valor, eu preciso devolver ele para a minha variável contadora. Nós já utilizamos esse comando antes, é o STS. Variável contadora e o valor que está no R16. E agora nós precisamos inverter o valor do LED. Primeiro a gente tem que ler, temos que saber onde é que está esse valor.
se ele está ligado ou desligado. Então eu vou ler com o comando IN e vou jogar no R16. Eu vou ler quem? O port B agora. Se ele estiver ligado, eu quero desligar. E se ele estiver desligado, eu quero ligar. Eu posso utilizar o comando de complemento. Ele faz exatamente isso. Ele inverte. Se tiver em 1, ele vai para 0. Se tiver em 0, ele vai para 1. Eu vou fazer o complemento do meu registrador R16. E vou enviar esse valor novamente para minha porta de saída. Out, port B. Já o valor invertido que se encontra guardado no R16. Seguindo o nosso fluxograma, eu precisaria chamar uma função de delay que nós vamos desenvolver. Delay. E como nós vamos inicialmente simular nosso programa, vamos deixar o delay como comentário. E quando for baixar na placa, a gente implementa a função de delay. E agora eu preciso apenas mandar o programa voltar lá para o meu loop infinito. Eu uso jump, jmp e o nome do meu label, loop infinito. Posso debugar já o programa, se não deu nenhum erro. E agora a gente já pode testar ele, rodando instrução por instrução, vendo os valores dos registradores sendo alterados e os valores das portas de entrada e de saída.